Em nome de Jesus, eu quero ler então Marcos capítulo 4, versículo 35. E gostaria de deixar para vocês aqui, né, isso aí é uma coisa minha, né, uma coisa que eu pratico aqui na minha casa. Não substitua livro nenhum pela Bíblia. A Bíblia é um livro insubstituível. Você pode até ler outros livros, desde que você leia a Bíblia, tá? Porque a Bíblia vai ser o seu filtro. É ela que vai estar te dando o norte ali, a direção em Deus, tá? Os livros, eles correspondem à experiência de cada pessoa que a escreveu. E aqui a gente está vendo a experiência de Deus para o nosso coração, vivenciada pelos profetas de Deus diante da presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então eu recomendo que você leia a Bíblia. Pode até ler outros livros, mas no seu devocional, no seu momento com Deus no dia, que leia a Bíblia. Se você tiver que escolher entre ler um livro e ler a Bíblia, leia a Bíblia. Se você tiver com o horário apertado, com muito sono, muito cansado, muito afadigado, aí, com um tempo bem reduzido, leia a Bíblia. Essa é uma recomendação. Bom, então eu estarei lendo o livro de Marcos, capítulo 4, o versículo 35, que está dizendo assim para a gente, olha, naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram dizendo, Mestre, não te importa que perecemos? E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. Então o vento aquietou e houve grande bonança. E ele disse aos seus discípulos, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eles sentiram grande temor e perguntaram uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Forte, né? Glória a Deus. Quando a gente pega uma sequência de leitura, a gente vai criando ali um raciocínio lógico, que é um raciocínio que tem meio, início, meio e fim. Aí a gente está falando aqui da história de Jesus. E é bom a gente estar ali sentindo ali Deus falar conosco, porque cada leitura que você faz não é como uma leitura de um livro qualquer. Aqui tem a essência de Deus para a nossa vida. Então, a gente vai entendendo as maravilhas que Jesus faz, o que ele veio fazer nessa terra, né, o que ele operou no nosso meio e o que ele é capaz de fazer aí sobre as nossas vidas. Bom, aqui nós lemos uma passagem do versículo 35 ao 41, no livro de Marcos, capítulo 4, dizendo para a gente sobre Jesus acalma a tempestade. Bom, aí tem uns pontos importantes que eu gosto de frisar bastante, que é a questão da análise do texto mesmo. Tentar entender, assim, entrar ali no texto, mas não de uma maneira superficial. Ali a gente fez a leitura rápida, tá tudo certo, Jesus subiu no barco, né, foi para o meio do mar, veio uma tempestade, Jesus repreende a tempestade e pronto, acabou. Bom, uma análise fria e rápida. Mas quando a gente para poder prestar um pouco atenção, né, no que seria todo esse contexto, seria os discípulos no mar, Jesus com eles naquele barco, e aí a gente vê a Bíblia contando sobre uma tempestade. Primeiro que você estando no mar não tem muitas opções ali para sair. Se não tiver outro barco ali para te salvar, né, para quem não sabe nadar, então no meio do mar não tem o que se fazer.
principalmente quando vem uma grande tempestade. E aí, quando a gente passa para os pormenores, a gente vai falar que não tem a tecnologia que a gente tem hoje, das embarcações, né? Nas embarcações hoje, eu estava vendo que existe hoje barcos que, se eles virarem, eles conseguem se desvirar e voltar à posição original. É uma tecnologia que eles inventaram e achei super legal, interessante, mas naquela época não tinha. Então, se o barco virasse, acabava. Se o barco afundasse, já não tinha mais solução. Então, esse era o contexto. Então, quando você entra dentro do texto e começa ali, como se você estivesse ali com eles, aquela tempestade, né? De repente aquela tempestade não tem para onde correr, um vento forte, né? O barco não era tão grande, assim, tão forte, assim como os nossos barcos de hoje. Então era uma coisa mais artesanal, mais simples, mas que servia bem e serviu bem naquela época, mas não é o que a gente tem hoje. Então a gente vê uma simplicidade na embarcação, uma fragilidade diante de uma tempestade, de um vendaval, e a Bíblia falando que o barco estava se enchendo de água. Bom, aí quem estava com Jesus no barco eram os discípulos. E aí eu acredito que os discípulos começaram a ficar muito desesperados, né? Como diz a palavra do Senhor, eles começaram a ficar ali aflitos, porque o barco enchia-se de água e a qualquer momento eles poderiam afundar. E os discípulos, vendo Jesus descansando na polpa do barco, foram lá acordar Jesus. Falaram: Senhor, como que você consegue dormir, sendo que o barco está prestes a afundar? Né? Então Jesus se levanta e fala para o mar: mar, cala-te, né? Não é isso? Aquieta-te. E houve bonança. Realmente o mar se aquietou, o vento cessou e houve bonança. E os discípulos ficaram admirados, e Jesus falou assim: olha, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então, aí quando a gente analisa o contexto, a gente fala assim: olha, com quem que Jesus estava? Ele estava com os discípulos, não era qualquer pessoa que estava no barco com Jesus. Eram pessoas que conheciam Jesus, eram pessoas escolhidas por Jesus, eram pessoas que andavam, que dormiam com Jesus, que comiam com Jesus, que viram muitos milagres com Jesus. Não era qualquer pessoa que estava com Jesus no barco. Mas, mesmo assim, em um momento de adversidade, eles duvidaram da presença do Senhor no barquinho deles. Como assim duvidaram? Eu quero te explicar o seguinte: pensando comigo, um barco com Jesus afundaria? Um homem que fez cego ver, o mudo falar, o coxo andar, o paralítico andar, repreendeu as enfermidades, os demônios, um barco desse ia afundar? Bom, então eles estavam tão perto de Jesus e ao mesmo tempo longe, mesmo tendo conhecimento. E hoje, nos nossos dias atuais, tem pessoas que estão pertinho de Jesus, que estão trabalhando na obra, que estão diariamente trabalhando com Deus, falando com Jesus, orando, buscando, visitando, pessoas ativas na obra de Deus, pessoas que têm o conhecimento do Senhor, que estão passando por um momento difícil de tribulação e estão como se estivesse para afundar. E aí eu estou aqui para te lembrar que Jesus está no teu barco, que Jesus está na sua vida, que você tem que lembrar quem é que te chamou para a peleja, quem é que te chamou para estar na presença dele. Foi o Senhor, é o Senhor dos exércitos. Aqui Jesus ele questiona a fé deles. É como se Jesus falasse: vocês viram tantos milagres, vocês estão ouvindo a minha palavra, vocês estão comigo quase que 24 horas, comigo o tempo todo, como vocês ainda duvidam das coisas? Por que vocês não repreenderam o vento, não repreenderam o mar? Então, Jesus, quando ele fala isso com os discípulos: por que sois tão tímidos?
Jesus ele puxa a nossa orelha e fala: por que nós estamos tão tímidos hoje a ponto de não crer na palavra do Senhor e se entregar a qualquer tipo de situação que nos cerca? Ora, o Senhor Jesus ainda faz milagre, ele opera sinal e prodígio e maravilha. Obras maiores que Jesus fez, nós faremos também. Então, ele tem poder para operar sobre a nossa vida. Jesus está no seu barco. Jesus está aí na sua vida. Você serve um Deus vivo, então adore ao Senhor. Porque em alguns momentos da nossa luta, dos nossos momentos ali de aflição, aí quando você para analisar o contexto, lá ventava muito, então o barulho do vento é muito forte. Às vezes eu vou para o monte orar e quando está ventando muito, você escuta aquele zunido, aquele barulho, assovio do vento, passando assim por você, aquela pressão do vento no corpo, balançando o mato, as árvores, as folhagens. Então você sente a pressão do vento. Então os discípulos sentiram a pressão do vento e ao mesmo tempo sentiram o mar tentando invadir o barco ali para tentar fazê-los afundar. E tem determinado momento da nossa vida que nós estamos num momento de luta tão grande que a gente sente o vento, a gente sente a pressão do vento, o balançar do barco, aquele medo, o friozinho na barriga. A gente sente realmente esse medo, mas não podemos esquecer que servimos um Deus vivo. O fato de sentir o medo, de sentir o barco balançar, de sentir o vento, não nos isenta de duvidar. Não duvide do poder de Deus, creia, porque Ele é poder, porque Ele é poderoso, porque Ele está vivo e vive em nós. Que Deus possa te abençoar, que você possa lembrar disso, desse momento, dessa palavra, dessa graça que foi derramada aí sobre a sua vida, sobre o seu coração, a ponto de entender que Jesus está sobre a sua vida. Tá? Então, Jesus chama a atenção deles porque eles poderiam, claro que poderiam, repreender aquele vento, repreender aquela tempestade e acalmar o mar. Claro que eles podiam, porque Jesus estava ali com eles. Mas tiveram tanto medo que foram lá despertar o Mestre sem ter ali uma ação. Então, às vezes, nós estamos assim com Deus. A nossa ação é de chegar lá até Jesus. Ô Jesus, me ajuda aqui porque o negócio está apertando. Não, vamos profetizar. Em nome de Jesus, está curado. Em nome de Jesus, a porta está aberta. Em nome de Jesus, que haja conversão, que haja salvação, que haja vitória da parte de Deus. Ou seja, nós podemos profetizar, porque diz a palavra de Deus que nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer para o monte para que ele se atire para o outro lado e ele vai obedecer aí a nossa voz, a nossa fé. Então a fé é isso, é crer no Senhor Jesus, é crer, você que convive com Jesus, que está com a sua vida com Deus, que está ali na presença do Senhor. É hora, é tempo, é momento de buscar o Senhor, é momento de buscar a Deus e de estar na presença do Senhor. Não é tempo de esmorecer o nosso coração, não é tempo de duvidar, é tempo de viver o sobrenatural de Deus. É um tempo de viver o sobrenatural de Deus. Qual que é o melhor momento de viver o sobrenatural de Deus, de viver o milagre? Na hora que você está precisando, não tem outro momento, é agora. É esse o momento, é crer em Deus, é crer no Senhor e não abrir mão das promessas de Deus sobre a nossa vida. Não abrir mão das promessas de Deus da nossa vida. A palavra final vem de Deus, a palavra final vem do Senhor Jesus para as nossas vidas. A palavra final vem da parte de Deus. Então, não se desespere, ordena que o mar ele vai se acalmar, ordena que o vento ele vai se acalmar e haverá bonança sobre a sua vida. E nesse texto, quando a gente analisa ele, o que mais me preocupa era que os discípulos conheciam Jesus, e hoje tem muitos cristãos que conhecem a Deus, que têm intimidade com o Senhor, estão passando por momentos difíceis e estão desfalecendo aí por falta de fé. E eu estou aqui para te dizer o seguinte: creia no Senhor Jesus, nesse Deus que está contigo,
nesse Deus que te levantou com a mão dele, com a mão forte. Que você ouviu foi uma palavra de Deus, não foi a palavra de qualquer pessoa, né? Não foi qualquer pessoa que te levantou, foi Deus, né? Então não é aquilo que o apóstolo Paulo fala com a gente. Ele é o autor e é também o consumador da nossa fé. Ele cria em nós a fé pela sua palavra, mas ele é poderoso para consumir a fé. Então Jesus tem poder para absorver aí a sua fé na presença dele. Então profetiza, em nome de Jesus. Está ventando? Profetiza. Está ventando? A água está entrando dentro do seu barco? Não tem problema, profetiza. Em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus é aquele que quebra as leis da física. Ele anda sobre o mar, ele faz o machado flutuar na água, glória a Deus, ele abre o mar vermelho. Ou seja, o Senhor quebra as leis da física, da medicina. Glória a Deus, a palavra dele é soberana sobre todas as coisas. Ele é Deus, ele é o nosso Senhor e ele está sobre a nossa vida. Esta é uma palavra de fé e este é o culto em casa com o pastor Manfrini. Quero desejar a todos vocês uma bela noite aí na presença do Senhor, mas antes quero fazer aí uma breve oração aí para que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Então, se está ventando, levanta a mão e profetiza. Eu vou orar com vocês agora, pedindo ao Senhor para que venha cessar esse vento, para que venha acalmar essa tempestade e que haja bonança sobre as nossas vidas. Que Deus, o nosso Pai, te abençoe. Ore comigo, clama a Deus comigo, se você pode, né? Dobra seu joelho aí agora pela fé e vamos clamar a Deus. Que Deus te abençoe. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós colocamos as nossas vidas na presença do Senhor. Pai, nós criamos esta rede aqui agora de adoração a Ti. Ó Deus, nós criamos essa rede agora, meu Pai, de adoração ao Teu nome. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, bendito seja o Teu nome, glorificado seja a Tua presença no nosso meio. Pai, eu peço ao Senhor que venha nos fortalecer diante do Teu altar, diante da sua presença neste momento. Graças te dou, Senhor, ó Deus, graças te dou por esse momento, Pai, em nome de Jesus na tua presença. Ó Deus, em nome do Senhor, conforme a tua palavra lida nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, eu sei que tem muitos irmãos e irmãs que estão passando por grandes tribulações agora. Meu Deus, que o vento está assoprando, meu Deus, em nome de Jesus, que estão sentindo a pressão do vento, Pai, o balançar do barco. Meu Deus, as ondas estão invadindo o barco. Meu Deus, em nome de Jesus, que vai batendo um desespero, um medo, um temor. Mas estamos aqui, Senhor, na Tua presença, e o Teu Espírito Santo nos lembra que o Senhor é conosco, e o Espírito Santo do Senhor nos lembra que o Senhor é conosco, está no nosso barco, e que nós temos autoridade em nome de Jesus Cristo para repreender este mar. Eu repreendo em nome de Jesus a fúria deste mar, eu repreendo em nome de Jesus a fúria deste vento, eu repreendo em nome de Jesus o balançar das águas. Que haja bonança sobre esta casa, sobre a minha casa, meu Deus, sobre a casa de cada irmão, de cada irmã. Meu Deus, nesta noite, meu Deus, eu profetizo, eu ministro, ó Deus, como ministro do Teu Evangelho, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que haja bonança, que a tempestade venha se acalmar agora, meu Deus, para a honra e para a glória do nome santo do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é conosco, e nós sabemos que o Senhor está na nossa vida, que quem nos chamou diante do Senhor foi, meu Deus, a Tua palavra, foi a Tua vontade que nos pôs de pé, e se estamos aqui até hoje, até agora, neste momento, Pai, não foi simplesmente porque era vontade nossa, porque era desejo nosso, mas foi simplesmente porque
A mão forte do Senhor nos sustentou, a mão forte do Senhor tem nos segurado, nos abençoado, nos fortalecido. Meu Deus, se estamos aqui até agora, porque a mão poderosa do Senhor tem nos ajudado. Ó meu Deus, em nome de Jesus, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Meu Deus, te peço a Ti que, ó Deus, toque com a Tua mão amiga, Jesus, com a Tua mão poderosa, na minha vida, na vida da minha família, da minha casa, da casa e da família desses irmãos, em nome de Jesus Cristo, que a Tua mão poderosa venha nos alcançar e repreender, em nome de Jesus, todas as astutas ciladas do nosso adversário, que ele caia por terra onde ele estiver, em nome de Jesus. Meu Deus, porque o Senhor surpreende a medicina, as leis da física, Senhor. O Senhor surpreende, ó Deus, porque o Senhor é juiz dos juízes, doutor dos doutores. O Senhor é o mestre dos mestres, é o Deus dos deuses. O Senhor é o nosso Rei, o nosso Jesus, e Ele está aqui nesta hora. O Senhor é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É o nosso Deus, é o meu Deus nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus, o nosso Pai, te abençoe em nome de Jesus nesta noite. Glória a Deus. Maravilha, é tão bom clamar ao Senhor. E eu me despeço de vocês aqui, né? Tem acompanhado aqui comigo alguns irmãos aqui pelo YouTube. Glória a Deus, a pastora Gilma, que Jesus te abençoe. Nossa irmã Fernanda, nossa irmã Ilza, o nosso irmão Peterson e a nossa irmã Thelma, pelo menos os que colocaram aqui no chat. Eu estou vendo que tem mais pessoas, mas glória a Deus, que Jesus possa te abençoar para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que Deus, o nosso Pai, te fortaleça hoje e sempre na presença dele. Bom, chegamos aí ao fim de mais um culto em casa com o pastor Manfrini. E amanhã nós temos aí o estudo bíblico da palavra de Deus. Me parece que é o quarto tema, falando sobre o avivamento de Deus sobre a nossa vida. O primeiro tema foi avivamento espiritual. O segundo, avivamento no Velho Testamento. Depois nós falamos do avivamento do Novo Testamento. E amanhã tem algo precioso de Deus para avivar a tua vida, em nome de Jesus. Te espero amanhã, então às 22h30. Qualquer coisa eu ajusto o horário e aviso aí nas redes sociais. Que Deus, nosso Pai, te abençoe para a honra e para a glória de Deus. Um forte abraço a todos. Que Deus, o nosso Pai, possa estar te abençoando aí na presença do Senhor. Que seja uma noite com Jesus. Para você que ainda está movido ainda, tocado ainda pelo Espírito Santo, ora mais, louve mais, leia mais a palavra de Deus, e as coisas de Deus acontecerão na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, até mais.